Neste vídeo vamos começar a trabalhar com as tabelas dinâmicas. Para criar uma tabela dinâmica no Excel, basta pressionar Ctrl T para selecionar todo o conteúdo de uma planilha, vir aqui em inserir, tabela dinâmica, e eu vou inserir ela numa nova planilha. Foi criada uma tabela dinâmica na planilha 2 aqui, né? Essa aqui é a minha base, a minha fonte de dados, e ele criou aqui, eu vou renomear isso aqui para as minhas tabelas dinâmicas. Uma tabela dinâmica pode conter N informações. Eu vou começar a ver aqui, eu gostaria de verificar o total de venda que eu tenho. Vou selecionar isso aqui, bem simples, sem nenhum filtro. Os filtros depois a gente vai aplicar usando os métodos que eu já expliquei para vocês em aula, que é a segmentação de dados. Nós vamos trabalhar aqui também nesse dashboard. Então eu quero a quantidade vendida, a quantidade de venda, quantos itens foram vendidos. Estou replicando as tabelas dinâmicas aqui, copiando com Ctrl C, Ctrl V, para ter várias tabelas dinâmicas com várias informações diferentes. Eu posso ter aqui o custo total, né? Vou remover um. E posso ter também venda, quantidade, custo. Posso ter também aqui o lucro bruto, por exemplo, né? Vou formatar isso aqui tudo como moeda, como real. Vou tirar as casas depois da vírgula, que não interessa para nós. Então, os totais gerais da minha planilha tem 42 milhões de venda total, com 367.722 itens vendidos, que custaram 20.898.000. Isso trouxe um lucro bruto de 21.708.000. Isso aqui, numa tabela dinâmica, eu já expliquei para vocês que eu posso implementar filtros. Eu posso fazer um filtro aqui por ano, por exemplo. Vou colocar isso aqui, o filtro. E eu quero saber as vendas, por exemplo, 2019, ele vai alterar o valor. Eu quero saber de 2020, ele vai alterar o valor. O filtro, ele é particular de cada tabela dinâmica, por isso que eu gosto de usar mais a segmentação de dados do que os filtros. Então, em vez de trabalhar com esses filtros aqui, eu vou tirar isso aqui fora e vamos trabalhar com uma segmentação de dados. Antes de iniciar a segmentação de dados, eu gostaria de dar um nome para as minhas tabelas dinâmicas, porque isso vai ajudar a fazer os vínculos depois, as conexões de relatório, para poder, para uma segmentação de dados poder ser aplicada a várias planilhas diferentes. Então aqui na análise da tabela dinâmica, ela tem um nome aqui, e eu posso dar um nome para cada tabela dinâmica. Então isso aqui vai ser a minha tabela dinâmica TD de venda total, posso chamar assim. Essa aqui é a minha tabela dinâmica, vou vir aqui em análise tabela dinâmica. Essa aqui é a minha TD quantidade de venda. Vou renomear isso aqui do custo total. Na minha análise de tabela dinâmica, eu vou dizer que essa minha tabela dinâmica é a minha TD de custo total. E essa aqui é a minha TD de lucro bruto. Muito bem. Agora que eu nomeei as minhas tabelas dinâmicas, depois a gente vai criar muitas outras aqui que vão servir de base para o dashboard que a gente vai criar. Eu posso vir aqui na análise de tabela dinâmica e criar uma segmentação de dados para poder aplicar os filtros. Então vou vir aqui em ano e vou criar uma segmentação de dados. A partir dela eu posso, então, escolher o ano e ele vai mudar os valores conforme o ano que eu aplicar o filtro. Agora, essa segmentação de dados está funcionando só para a minha tabela de vendas aqui, de venda total. Eu gostaria que a segmentação funcionasse para todas as minhas tabelas dinâmicas. Então, com o botão direito aqui em cima dela, eu posso vir aqui em conexões de relatório
e posso informar a quais tabelas dinâmicas esta segmentação de dados se aplica. Com isso, agora, a partir da aplicação de um filtro, quando eu selecionar 2019, perceba que todos os valores aqui mudam, e quando eu selecionar 2020 também todos os valores mudam. Então, com isso, eu consigo implementar segmentações de dados que podem ser aplicadas a todo o dashboard ou as partes do dashboard que eu escolher através das conexões de relatório aqui que eu selecionar.